Olá pessoal, tudo bem? Espero que já tenham visto o meu vídeo anterior, tá? Onde eu apresento a disciplina, então agora a gente começa com o conteúdo. Bom, Ahn, bom, vocês sabem, então a gente vai começar falando sobre segurança da informação, tá? Então a gente precisa, antes de mais nada, né? Antes de começar a implementar qualquer coisa, é compreender quais são os conceitos aí, quais são as definições que regem a segurança da informação. Então, ou seja, a gente tem que dar nomes aos bois, tá? Então, no final, eu falo para vocês lá que tem uma norma que é uma referência para a segurança da informação, na verdade, né? Que é a ISO 27000, né? Deixa eu ver se tem aqui, se eu coloquei nas referências aqui. Isso, tá? Então, a ISO 27000, todas da família 27000, na verdade, né? E a 27002 que tem um código de prática para gestão de segurança da informação, né? Mas todas da norma ISO 27000, né, dessa família, elas falam sobre segurança da informação, tá? E seria essa parte mais gerencial da segurança da informação, né? Lá na norma ISO não tem nada do tipo, programa é assim ou programa é assado, né? É mais sobre como os processos têm que funcionar dentro da empresa para garantir segurança da informação, tá? Independente da empresa ser uma empresa que desenvolve software ou ser uma empresa que só usa software, tá? Então, ela também, a empresa que é só usuária dos sistemas, também tem que ter sua própria gestão, né, gerência da segurança da informação, tá? Bom, em primeiro lugar, o que é informação? Então, né, a gente já falou disso no passado, mas só relembrando, então, né, a informação ela pode se apresentar de várias formas, tá? E quando a gente está falando de gestão de segurança da informação, a gente está falando de informação. Geralmente, a informação que a gente trata é a informação no meio digital, né? Até porque a informação no meio digital ela é mais difícil da gente enxergar, né? Então, se eu vejo um computador ali ou vejo um servidor lá, eu não sei que informação está dentro dele. Eu não sei se ele está vazio ou se ele está cheio de informação, só de olhar assim de longe. Eu não sei se alguém roubou a informação dele ou se não roubou, enfim, porque a informação que ela está disponível no meio digital, ela não é palpável, digamos assim, né? Ela não pesa nada, a gente não enxerga ela a olhos nus, tá? Então a informação ela pode se apresentar de várias formas, né? A informação que está em papel a gente enxerga, a gente pega no papel, tem peso, né? Outra forma que a informação pode se apresentar é nas pessoas, né, através das pessoas, ou seja, as pessoas que detêm as informações. Mas a gente vai tratar mais aqui, né, sobre o que nos interessa, que é a informação no meio digital. E a gente está na era da informação, né? Na verdade, talvez isso aqui até já seja passado, né? Hoje em dia tem se falado muito que a gente está na era da desinformação, né? Onde a informação a informação falsa ela se propaga com uma velocidade muito grande, muito maior do que a informação verdadeira, mas ainda assim a informação, independente de ser falsa ou ser verdadeira, né? Uma, isso é um desafio que a tecnologia nos trouxe e que a gente tem que lidar com isso, né? Não sei ainda, não existe uma solução ainda para isso. Na verdade, eu acredito até que tecnicamente existam soluções para isso, né? Porém, quem detém meios parece que não tem muito interesse em acabar com a desinformação. Até porque a desinformação ela prende a atenção das pessoas, né? Pessoas ficam mais presas a essas redes sociais, enfim. E isso acaba sendo interessante para as próprias companhias, tá? Então, mas voltando a o que a gente tem de prático e menos filosófico, né? A gente está na era da informação, né? Onde a gente tem um tráfego intenso de informações, aquisição intensa de informações, né? E também facilidade de obter essas informações. Então eu tenho meu celular ali ou meu computador na frente aqui e na palma da minha mão eu posso ter toda a informação do mundo praticamente.
as informações são reconhecidas e tratadas como um ativo, né? Ou seja, patrimônio de grande valor das organizações. Tá? E isso é verdade, tá? Se uma organização não trata as suas informações como um ativo, tá? Ela pode vir a fracassar aí no curto, no médio e longo prazo ou até mesmo no curto prazo. Tá? Por que a gente diz isso, né? Vamos pensar em empresas como Facebook, já que a gente estava falando de rede social agora, né? Qual é o maior ativo do Facebook? Será que é o código-fonte lá do Facebook? Talvez seja um ativo importante até, mas eu acho que não é o maior ativo. Será que o maior ativo deles são computadores? Eles têm os servidores, né? Deve valer bastante dinheiro, mas eu acho que não é o maior ativo também, né? São as pessoas que trabalham lá, eu acho que é um ativo bastante valioso, né? As pessoas sempre são um ativo muito valioso. Tá? Mas a gente nem sabe quantas pessoas, enfim, trabalham lá. Provavelmente também não é o maior ativo, né? O maior ativo deles é a informação, tá? Eles sabem muita coisa de muita gente do mundo todo. E esse é um ativo que tem grande valor para eles, né? Na verdade, é o ativo que eles vendem. Eles vendem para as companhias que querem colocar anúncios, né? São as informações que eles sabem sobre a gente, tá? Me incluo nesse agente, mas eu não tenho Facebook, tá? Mas eu também tenho outras redes sociais, então eu acabo caindo nesse coletivo aí, né? Então, na verdade, a gente é um produto, tá? Que está sendo vendido porque as redes sociais eles detêm informação da gente. E as informações também são importantes na tomada de decisão, né? Estratégias empresariais, governamentais, militares, todas elas dependem da informação, né? Então, a informação correta, a informação verídica, ela é importante para tomada de decisão. Né? A gente teve escândalos aí envolvendo informações, né? Escândalos do caso do Facebook, né? Da agência de segurança lá norte-americana, NSA. Aí agora a gente tem essa questão do 5G, até do Trump lá, né? Na verdade, eles têm interesse comercial, né? E os Estados Unidos, eles sempre querem fazer valer, né? Sempre querem pressionar, né? E ameaçar os outros países aí. E, na verdade, eles têm muito poder, né? Poder de compra, poder de comércio, poder do mercado deles é muito grande. E eles sempre querem influenciar os outros a comprar a tecnologia deles. E aí a gente lembra o seguinte, né? Que eles querem amedrontar os outros, dizendo que a Huawei lá vai... Se a gente comprar o 5G dos chineses lá, a gente vai ter toda a nossa informação lá à disposição dos chineses, né? Mas o caso da Agência de Segurança Norte-Americana lá colocou, na verdade, colocou assim, bem a olhos vistos, né, uma luz clara sobre o fato de que a nossa informação já está à disposição dos americanos. Eles detêm a nossa informação porque, basicamente, toda a informação da internet trafega lá pelos Estados Unidos, então qualquer coisa que a gente mande pela internet aqui, da minha casa para o meu computador na universidade, de alguma forma essa informação pode acabar passando pelo backbone da internet que fica lá nos Estados Unidos, tá? E obviamente que a gente tem formas de se proteger disso, né, através da segurança da informação, que a gente vai estudar aqui na disciplina, mas como eu diria, né, nem todos eles também detêm computadores muito potentes, né? Então, se a gente não usar os métodos de criptografia corretos, a gente pode estar sujeito a esse tipo de situação, tá?
Bom, houveram outros casos, né? Isso aqui até são casos mais antigos, talvez vocês não lembrem, né? Mas a própria Netshoes teve um ataque de hackers aí no passado e entregou informações dos clientes, né? A rede do PlayStation lá da Sony também, né? Acabou entregando informações de cartões de crédito, inclusive, né? Os clientes, então acabou causando um prejuízo, né? Mas o mais importante quando isso acontece com uma empresa, né, é a perda da reputação. Tá? No caso da Netshoes, a Netshoes continua existindo, né, mas foi por muito pouco que ela não deixou de existir. Tá? E o que a gente percebe até é que, dependendo do escândalo que envolve privacidade, que envolve segurança da informação, pelo qual uma empresa privada passa, né, muitas vezes a empresa ela não consegue se recuperar daquilo. Então, é um descrédito muito grande que recai sobre a empresa, é uma perda de reputação muito significativa e, em muitos casos, tá, dependendo do quão grave foi, né, esse evento, né, então a empresa não consegue se recuperar. Ela acaba perdendo muito com isso. Então, informação, né, é dados mais significado, né, dados mais semântica, e quando eu aplico uma informação num contexto, daí sim eu tenho conhecimento, né? Então, a informação aplicada num contexto é igual ao conhecimento. Então, a gente vem dos dados, né, os dados a gente processa eles, a gente reconhece o que são aqueles dados e aí a gente passa a ter informação, mas a informação daí sim aplicada num contexto, né, aquilo sim é conhecimento. Bom, o que é segurança, tá? O que é segurança? Bom, segurança é a gente se sentir seguro, né? A gente pode pensar dessa forma, né? A segurança é o quanto a gente se sente seguro. Então, por exemplo, vamos pensar na nossa casa. Ah, eu tenho um alarme, eu tenho grade na frente, eu tenho as minhas portas são daquela porta de madeira maciça com aquelas chaves que tem dentinho dos 4 lados, assim, não me lembro como é que é o nome daquela chave. Chave de segurança, acho que é que chamam, né? Ou seja, a minha casa é segura, né? Por que a minha casa é segura? Porque eu me sinto seguro dentro dela, tá? Então, a segurança vem muito do nosso estado, do como a gente sente, né? Mas a gente pode definir também a segurança como um estado de proteção contra as ameaças e as vulnerabilidades, tá? A gente já vai definir o que é também. Ameaça e vulnerabilidade. A gente não consegue também, vocês podem perceber, né, que a gente não consegue definir segurança se a gente também não definir o que é ameaça e o que é vulnerabilidade. Então, no caso dos objetos físicos, né, a gente pode implementar a segurança dos nossos objetos físicos na nossa casa, né, colocando alarme, colocando câmera, colocando um vigilante lá para cuidar, colocando um cofre e colocando minhas coisas valiosas lá dentro de um cofre, né? O problema é no meio digital, tá? Então, por exemplo, eu tenho um CPD lá da universidade, então eu vou proteger o CPD colocando alarme, eu acho que tem alarme lá, colocando câmera, e eu vou colocar um vigilante lá dentro, e eu vou colocar o servidor também dentro de um cofre, tá? Isso aí vai resolver alguma coisa? Vai ajudar em alguma coisa? Na verdade, vai, tá? Então, a gente tem que proteger a informação fisicamente também, tá? Então, se alguém for lá e roubar os computadores, for lá e roubar os backups, eu não vou ter mais a informação também. Isso também é um problema, então ele tem que ser protegido, tá? Porém, quando a gente faz isso, né, a gente está se protegendo contra um tipo de ameaça, tá? Mas quando a informação ela está disponível no meio digital, e invariavelmente ela vai acabar estando disponível na internet também, né? Na verdade, a ameaça física ela nem é a ameaça mais significativa, tá? Embora seja também uma ameaça, mas ela nem é a mais significativa, nem de perto, tá? Tem outras ameaças que são muito mais importantes e que por mais que eu coloque uma câmera filmando o computador e um vigilante
um revólver ali do lado do servidor o dia inteiro, ainda assim ele também não vai conseguir proteger aquela informação das ameaças que são invisíveis, tá? A gente não consegue ver a olho nu. Então, na ISO 27002 existe uma definição interessante, né, importante da segurança da informação, tá? Segurança da informação é a proteção da informação contra vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar riscos, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio. Tá? Então, a ISO é uma norma, né? Essa ISO, a gente pode ter certificação, né? Então as empresas podem se certificar em ISO 27000, ou seja, a minha empresa ela tem certificação de segurança da informação, quer dizer que ela trata a minha informação, a informação dela e a minha informação que está lá dentro daquela empresa com seriedade, ela gerencia os riscos, tá, da informação. Então é uma coisa importante para as empresas obterem, assim como outras certificações de outras normas da ISO, como ISO 9000, né, que até tem algumas coisas em relação à segurança da informação, mas a ISO 27000 ela acaba sendo mais específica sobre segurança da informação. Então, como vocês podem ver, ela é uma norma para empresas, tá? Então, o que é importante para a empresa, tá? É importante tratar a informação com seriedade para quê? Para a continuidade do negócio, como eu falei para vocês, né? Muitas empresas que passam por eventos de segurança muito críticos, tá? Acabam não conseguindo ter continuidade no negócio, tá? O negócio cai tão em descrédito que a empresa não consegue manter o seu negócio, tá? Então, é necessário minimizar riscos, né? E minimizando riscos, a gente vai maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio, tá? Então, agora vamos a alguns conceitos aí de segurança da informação. O primeiro deles é o ativo da informação. A gente vai falar ali nos próximos slides, né? A gente vai falar também das propriedades da segurança da informação, as básicas e as adicionais. A ameaça, vulnerabilidade, a gente vai definir o que é, o que é um evento, o que é um incidente de segurança também, tá? Bom, o primeiro deles são os ativos, tá? Na ISO 27002, os ativos são definidos como qualquer elemento que tenha valor para a organização, tá? Um ativo, né? Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, né? Ativo e passivo, né? É um termo muito de administração e de contabilidade de empresas, né? Na contabilidade mesmo, o ativo é tudo que eu posso dar valor, né? Então, tem alguns ativos que são tangíveis, né? Ou seja, eu tenho um computador, esse computador é usado, então ele novo ele vale, sei lá, 3 mil reais, mas usado ele vale 1.000, então ele é um ativo que tem valor de 1.000 reais para minha companhia. Mas tem alguns ativos da empresa que são intangíveis, tá? Ou seja, é difícil para a gente quantificar quanto vale aquele ativo, tá? Ele não tem preço, tá? É difícil precificar, por exemplo, as pessoas que trabalham, o conhecimento que a gente tem dentro da companhia, a cultura que existe na companhia, tá? São ativos que são intangíveis. E até mesmo a informação, tá? A informação normalmente é tratada como um ativo intangível do ponto de vista contábil, tá? Mas do ponto de vista de segurança da informação, tudo que tem valor para a organização é um ativo. Então, a informação é um ativo, banco de dados é um ativo, código-fonte é um ativo, meu programa compilado também é um ativo, tá? Coisas físicas também são ativos, tá? Então, a sala onde eu coloco lá os servidores ou o prédio da empresa, ele é um ativo, tá? O disco rígido lá do computador é um ativo, as fitas de backup são um ativo, o próprio servidor é um ativo, a minha infraestrutura de rede lá com switch, roteador, cabos, enfim, também são ativos, tá? Então, as informações, livros, arquivos, dados, bancos de dados, né, código-fonte são ativos na visão de segurança pela ISO 27002.
E os equipamentos que dão suporte, né, também são ativos, né? O hardware, como eu falei, né, as falhas podem ameaçar a segurança, falha de hardware. Software, né, também é um ativo, tá? Bugs de software podem ameaçar a segurança, podem ser uma ameaça significativa para a segurança. E organização, tá? A estrutura física e organizacional, por exemplo, o organograma, a forma como a empresa se organiza, tá? E as funções. E as pessoas que utilizam, né? As pessoas também são um ativo do ponto de vista da visão de segurança da ISO 27002, tá? São ativos importantes, tá? E geralmente são um ponto mais fraco de segurança, né? Um descuido ou desconhecimento ou imperícia ou falta de treinamento em relação às práticas de segurança pode ser uma vulnerabilidade importante para as empresas, ou seja, uma pessoa que não fez o procedimento correto ou uma pessoa que, sei lá, acessou uma informação lá de uma fonte não confiável e acabou infectando o seu computador com um vírus, aquele vírus acabou expondo as informações de dentro da empresa, que é um ativo importante para fora, então foi uma imperícia, mas daqui a pouco a pessoa ela tinha acesso a muita informação e ela estava descontente com a empresa, ela resolveu vender aquela informação para um concorrente, tá? Isso pode acontecer também. Então, por isso que a gente diz que as pessoas geralmente são o ponto mais fraco da segurança, né? Porque as pessoas são seres humanos, né? E por mais que eles podem estar mal intencionados, mas mesmo sendo com a melhor das intenções, as pessoas podem cometer erros, né? Isso faz parte. Então, na verdade, o que protege os ativos desse ponto fraco, que são as pessoas, né? São os processos, tá? Então, a ISO 27002, ela normatiza, né, vários processos que tem que existir, né, vários procedimentos de segurança, para que a gente, digamos assim, que mesmo esse elo mais fraco que são as pessoas, né, se uma pessoa falhar, né, tem que existir uma série de falhas em cadeia para que a gente possa ter um evento de segurança significativo, tá? Então, a ISO 27002 ajuda as empresas a encontrar né, quais são os pontos mais fracos, né, quais são as partes mais fracas do processo e fortalecer aquelas partes mais fracas do processo para que aconteça isso, né? Que por mais que uma pessoa tenha uma má intenção ou que ela falhe por imperícia, né? Por mais que isso aconteça, isso não acabe causando uma perca muito grande para a companhia, né? Ou possa causar um evento de segurança muito significativo. Então, as propriedades básicas de segurança da informação, né? A proteção dos ativos de informação, evitando que ameaças possam afetar a informação, né? Corrompendo-a, tendo acesso de forma indevida ou eliminando e furtando. Tá? Então, a informação ela é um ativo importante das companhias, né? Então, tem ameaças lá que vão tentar deliberadamente ou não, tá? Algumas são tentativas deliberadas, outras não, a gente não vai falar sobre isso, né? Mas o que afeta a informação, né, no meio digital? A informação ela ter sido corrompida, ou alguém ter tido acesso à informação, alguém que não podia ter acesso à informação, mas teve acesso àquela informação, ou alguém que eliminou a informação, ou furtou. Na verdade, furtar é uma mescla aí desses outros, tá? Então a gente quando a gente tem informação, né, ou os ativos da informação, né, a gente tem que garantir esses três pilares, tá, que a gente já vai ver o que eles são, né, que a gente chama também eles de CID, tá? Então a informação ela tem esses três pilares que são importantíssimos, tá? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, tá? Então, C de confidencialidade, I de integridade e D de disponibilidade. A gente tem a CID, tá? Que é esse triângulo aqui das propriedades básicas e as mais importantes, na verdade, de segurança da informação. Bom, então confidencialidade, pelo próprio nome dela, né, já nos
a entender o que pode ser, né? Então, a confidencialidade é a certeza de que o que foi dito, escrito ou falado será acessado somente por pessoas autorizadas, ou seja, tá? Eu manter uma informação confidencial significa que ela não vai poder ser acessada por quem não tiver autorização, tá? Então, se alguém que não tem autorização, alguém que eu desconheço, enfim, tá, tiver acesso à informação que é confidencial, aí sim a gente tem um problema de segurança, tá? Então, a confidencialidade é um dos pilares fundamentais da segurança da informação, tá? Para uma informação manter-se segura, ela tem que manter a sua confidencialidade, ou seja, né, a informação tem que ser classificada e só pessoas que tiverem nível de acesso para aquela informação podem obter aquela informação. Quem não tiver, né, não vai poder obter aquela informação, tá? Ou se obtiver, não vai poder entender a informação, tá? A informação vai ter que estar codificada, embaralhada de algum jeito, que por mais que a pessoa possa pegar aquela informação, obter aquela informação no meio digital, né, ela não vai conseguir compreender, né? Então, quando a gente coloca uma informação num meio público, né, como é o caso da internet, né, a internet ela é uma rede pública, se eu coloco uma informação na internet, eu vou ter que codificar aquela informação para que as pessoas que não têm acesso àquela informação não possam compreender ela, tá? Outra forma de eu manter confidencialidade seria manter a informação trancada a 7 chaves num cofre, né? Você sabe que hoje em dia isso não é possível, né? A informação, para ela ter valor, ela tem que estar disponível, e disponibilidade é outro pilar que a gente já vai falar em seguida. Então, para que a gente consiga manter a confidencialidade da informação, normalmente a gente tem que codificar. Codificar é criptografar, tá? É um sinônimo de criptografia. Então, a gente tem graus também de confidencialidade, tá? Então, alguns grupos ou pessoas podem ter acesso, outros não, tá? Então, uma companhia mesmo, uma informação classificada só pode ser acessada pela alta direção. Uma informação com uma classificação de confidencialidade menor, daí já pode ser acessado pelo nível mais baixo de chefia, e a informação aliás, a informação somente confidencial, digamos assim, pode ser acessado por todo mundo da companhia, mas não pode ser acessado por quem é de fora da companhia, enfim. E daí, à medida que vai se classificando a informação, a pessoa vai precisando pertencer a um grupo com mais poder de acesso, tá? Então, a perda de confidencialidade, geralmente, ela significa a perda de um segredo, né? Por exemplo, eu perdi a senha do banco, ou perdi a minha senha do Google, lá do Facebook, enfim. Normalmente a perda da confidencialidade ela é semelhante a perder um segredo, né? A implementação é muito difícil, tá? Dessa parte aqui, embora dos pilares da informação, né? Depois a gente vai ver como se implementa, né? De todas, talvez ela não seja das mais difíceis, tá? Mas ainda assim a gente não pode deixar de pensar, né, que para a gente ter confidencialidade, né, a gente tem que ter segurança em todos os elementos da comunicação, tá? Ou seja, quem emite a informação, a segurança no meio e a segurança em quem recebe a informação, tá? Então, para a gente garantir a confidencialidade, a gente tem que garantir a segurança no emissor, no meio e no receptor, tá? A segurança no meio significa que, principalmente se eu tiver um meio público como a internet, né, que eu vou ter que codificar aquela informação para que as pessoas que não são nem o emissor nem o receptor, né, possam compreender aquela informação. E mesmo o receptor, né, eu tenho que garantir, por exemplo, que ele não está sendo parte de algum evento de segurança aí, ou que ele não foi infectado por um vírus, alguma coisa desse tipo, né, que pode acabar quebrando a confidencialidade da informação que ele está recebendo, tá? Então, a gente precisa classificar a informação também quanto à confidencialidade, né? Já que a gente vai ter graus de confidencialidade, a gente precisa classificar a informação também, né? Informação confidencial, restrita, sigilosa ou pública, tá? Ou a gente pode criar outras classificações também, tá? Estratégias
E aí, nesse caso, né, a gente tem que ter estratégias de segurança de acordo com a classificação de segurança. Tá? Bom, acredito que esse é bem simples. Né? O próximo é a integridade. Tá? Integridade significa que a informação ela está íntegra, tá? Ou seja, ela não está despedaçada. Tá? Mas, em termos de informação digital, né, uma informação está íntegra significa que ela não foi alterada de forma não autorizada. Então, se alguém alterou aquela informação, aquela pessoa gerou uma informação nova e aquela pessoa, para poder fazer isso, ela tinha que possuir alguma forma de autorização para fazer isso. Tá? Então, a integridade diz que a informação ela não pode ser alterada. Então, isso também é um pilar importante da informação, da segurança da informação. Tá? Imaginem o seguinte, né, que a informação está trafegando por um meio público, que é a internet. Tá? A confidencialidade ela é importante, tá? Mas para quem vai receber a informação lá, que é o receptor, a integridade também é muito importante. Tá? Por quê? Porque por mais que alguém não possa compreender, ou seja, eu mantenho a confidencialidade, mas se alguém puder alterar a informação no meio do caminho, no meio público, como é o caso da internet, tá? Essa pessoa vai causar um prejuízo à segurança da informação se ela puder alterar a informação. Né? Porque quem receber a informação lá do outro lado vai estar recebendo uma informação que não condiz com a realidade ou no mínimo, não condiz com o que o emissor quis enviar para aquela outra pessoa, tá? Ou para aquela outra máquina. Notem que integridade é diferente de exatidão. Tá? A informação íntegra ela pode ser inexata ou pode ser incorreta. Tá? Então, eu posso criar uma fake news aqui e mandar pelos meus meios de comunicação para disseminar aquela fake news lá por toda a internet. Tá? Ainda assim, aquela informação pode ser íntegra, tá? Quem recebeu minha fake news não alterou ela e só repassou. A outro que recebeu não fez nada com ela e só repassou. Ou seja, ela continua íntegra, tá? Mas ela ainda assim é uma mentira, tá? Ainda assim ela é incorreta, tá? Então, as duas coisas não têm correlação, tá? Aliás, tem relação, né? Mas elas são conceitos diferentes, tá? A informação ela pode ser íntegra e mesmo assim ser incorreta, tá? Agora, quando a informação não é íntegra, ela não pode ser exata, tá? Ela não tem como ser exata, porque ela já foi alterada, então não tem como garantir nada sobre a exatidão dela. Quebra de integridade, tá? Então, quando a gente quebra a integridade, existe, assim como a gente estava discutindo o que era uma quebra da confidencialidade, a quebra da integridade significa que a informação foi corrompida ou que ela foi falsificada ou que ela foi alterada por quem não podia alterar ela, né? Ou seja, alterada indevidamente. Garantir integridade significa que eu tenho que controlar alterações para as informações, tá? Eu tenho que controlar os acessos às informações também, ou seja, quem acessar não pode alterar. E isso aqui é importante também, né, na integridade, eu tenho que controlar os defeitos tecnológicos. Tá? Nem sempre a quebra da integridade, tá? Ou seja, o corrompimento da informação, tá? Ela vai ser causada por alguém que se intrometeu lá no meio público, como a internet lá, e alterou a informação deliberadamente. Existem também, e a gente não pode desconsiderar isso aqui, é muito comum também, os erros tecnológicos, tá? Ou seja, eu enviei informação por um meio e aconteceu uma interferência, algum outro problema no meio, e a informação chegou inexata lá do outro lado. Ou mais ainda, né? Eu gravei, isso aqui também é muito comum, né? Eu gravei a informação no HD lá do computador e quando eu fui obter a informação de volta, ela estava inexata por um defeito do HD. Ou outras tantas formas, né? Eu gravei a informação num backup lá numa fita e quando eu fui recuperar a informação da fita, ela também estava inexata, tá? Isso também aconteceu, pode ter acontecido por um defeito tecnológico. Bom, o último dos pilares fundamentais ali da segurança da informação, então, é a disponibilidade. Tá? A disponibilidade permite que a informação seja utilizada quando necessária, esteja ao alcance dos destinatários e possa ser acessada quando necessário, ou seja,
Disponibilidade significa que a informação ela tem que estar disponível quando a gente precisar dela, tá? Seja um emissor, um receptor, uma pessoa ou mesmo uma máquina. Então, quando alguma coisa precisar da informação, a informação ela tem que estar disponível, tá? Então, sempre que a informação estiver disponível, indisponível, eu tenho um problema de segurança da informação, tá? Não adianta de nada a informação ter sido mantida confidencial, ela ter sido mantida íntegra, se ninguém puder acessar aquela informação, tá? Então, hoje, uma das maneiras mais fáceis de manter a disponibilidade da informação é publicar essa informação na internet, né? E isso acaba sendo um problema daí para os outros dois pilares, né? Já que a internet ela é uma rede de acesso público, então a gente pode acabar causando problemas com a confidencialidade e com a integridade. Mas a forma da gente manter a informação disponível acaba sendo colocar ela disponível na rede pública de computadores, tá? Que é a internet. Então, na maioria dos casos, tá? Embora todas as outras, os outros dois pilares também sejam difíceis de serem mantidos, né? A disponibilidade ela é a mais difícil, até porque ela digamos assim, manter a informação 100% disponível, tá? É praticamente impossível, tá? Praticamente não, é impossível. O que a gente consegue é manter a informação num nível muito alto de disponibilidade, tá? Ela está quase 100% disponível, mas disponibilidade total é impossível de implementar, tá? Então, esse aqui dos três pilares acaba sendo muito importante por conta dessa pequena questão, tá? A gente nunca vai poder garantir que a informação está 100% disponível, né? Se vocês pegarem o servidor lá, o prestador de serviços mais caro que vocês puderem encontrar, no máximo ele vai dizer que a disponibilidade do serviço dele é de 99,99%. Ele nunca vai poder dizer que é 100%, porque ele não tem como garantir. Por mais que a gente lide bem com essas questões tecnológicas, para tentar garantir a disponibilidade 100% do tempo, a gente sempre vai poder ter algum problema, tá? Nem que seja uma catástrofe natural que a gente não pode garantir que não vai acontecer, né? Então, a disponibilidade ela é difícil de ser garantida, tá? E ela também complementa as outras duas, né? Como eu já falei para vocês, né? Não adianta a gente ter confidencialidade e integridade se a informação não estiver disponível, tá? Então a gente tende a acreditar, né? Que segurança ela está muito focada na questão da confidencialidade e da integridade, tá? Mas a gente não pode esquecer que a informação ela não tem função nenhuma se ela não estiver disponível, tá? Então a disponibilidade é sim muito importante também. Bom, em meios digitais, então, a informação ela também pode se desfazer muito rapidamente, né? Então, a disponibilidade também inclui necessidade, bem como formas de restaurar a informação em caso de perda, né? Então, a gente pode, num minuto, ter informação, no outro minuto a gente não ter mais, porque, sei lá, o HD pifou por uma falha na rede elétrica e, de repente, eu perdi toda a informação, tá? Então, disponibilidade também significa, principalmente, um pilar importante é uma questão importante nesse pilar da disponibilidade, a gente ter backup, tá, das informações. A disponibilidade, como eu já falei para vocês, ela é difícil de garantir, né? A gente tem, por exemplo, ataques de negação de serviço, eles não são de difícil implementação. O que é um ataque de negação de serviço? Eu tenho que manter a informação disponível para quem quer ter acesso nela, né? Mas os meios de garantia de disponibilidade são, por exemplo, eu tenho um serviço web ou alguma coisa do tipo. Então, eu tenho que garantir que o meu serviço vai estar disponível também, né? Só que o que é um ataque de negação de serviço? É muita gente tentando usar aquele serviço ao mesmo tempo, tá? E o que isso acaba acarretando, né? Falando em termos concretos, né? Um servidor lá, um serviço web, tá? Para
cada requisição que ele recebe, né, ele tem que alocar um espaço de memória, um buffer de memória para atender aquela requisição, para atender aquele socket, né? E se ele não tiver mais memória, ele não consegue atender uma requisição nova, né? Se ele tem muitas requisições simultâneas, pode ser que ele acabe ficando sem memória e aí ele não consegue atender novas requisições. E o que isso acarreta? Indisponibilidade da informação, tá? Por que a gente diz que um ataque de negação de serviço não é de difícil implementação, né? Porque na maioria dos casos é muito difícil a gente se proteger deles, porque é muito difícil a gente reconhecer, né, o que é uma requisição que faz parte do ataque da negação de serviço, do que é uma requisição legítima, tá? Então, se a gente não consegue distinguir, como que a gente vai se proteger, né? A gente não pode criar uma barreira que vai proteger de tudo, porque senão a gente mesmo está causando a indisponibilidade. Então, estratégias para contingência, né? Sempre se preparar para o pior, minimizando os efeitos, né? Rotas alternativas para a comunicação. A gente tem que ter uma infraestrutura toda suplente, né? E backup, né? Backup de infraestrutura, backup da informação, backup da rede, né? Que é a rota alternativa para a comunicação, ou seja, backup para tudo, tá? Para que a gente possa garantir o maior nível de disponibilidade possível, lá o 99,9%, a gente precisa ter backup de tudo, né? E muitas vezes, né, na verdade, é mais desejável até que os backups estejam em lugares bem distantes, tá? Porque se a gente tiver uma catástrofe natural, né, dificilmente a catástrofe natural vai ser tão grande assim que vai atingir 2 pontos distantes, né? Por isso que a gente não consegue garantir 100%, porque pode acontecer também de a gente ter uma catástrofe natural gigante, né? Embora seja pouco provável. Bom, além desses pilares que são a CID, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, que são os fundamentais, a gente tem outros aspectos também que a gente não pode negar a importância deles, que eles são os chamados aspectos adicionais, tá? O primeiro deles é o não repúdio, tá? O que significa o não repúdio? É a autenticidade verificada do documento e a autoria, né? O não repúdio significa que não é possível negar a veracidade de tal informação, tá? Então, a informação ela é autêntica e a autenticidade dela pode ser verificada, de forma que quem gerou a informação, né, não pode negar a veracidade daquele documento, ou seja, ninguém pode negar a veracidade daquele documento ou daquela informação. Legalidade, né, significa as informações que têm valor legal, por exemplo, assinaturas ou certificados que possuem validade jurídica, tá? Então, demorou um pouco, né, para isso entrar no serviço público brasileiro, já existia há muito tempo, né? Mas agora a gente consegue acessar os documentos de forma digital, e aquela assinatura que é feita de forma digital, eu acesso um documento lá no portal da universidade lá e assino ele digitalmente, aquilo lá tem valor legal, tá? Tem validade jurídica. Autenticação, né? Significa a identificação e reconhecimento das partes, né? A garantia de que uma informação foi gerada por determinado emissor, tá? E a autenticidade ela é parecida com uma autenticação, né? Mas ela é um pouquinho diferente. A informação autêntica significa que ela foi gerada por aquele emissor. Eu garanto que a informação que está autêntica ela foi gerada por aquele emissor. Mas a autenticidade ela é um pouquinho diferente e elas acabam se complementando, né? É a garantia de que os emissores, os receptores, tá, eles são quem eles afirmam ser, tá? Porque como a gente está no meio digital, numa rede pública, lá que é a internet, né, a informação é autêntica, ela foi gerada pelo Banco do Brasil, tá? Só que o Banco do Brasil é uma máquina, ele não é o banco, é um computador lá que está lá no lugar, tá? Como que eu garanto que aquele computador é realmente do Banco do Brasil, tá? Tem que ter autenticidade também, tá? Então, a autenticação acaba não tendo muito valor sem a complementação da autenticidade, tá? Assim como a gente está
as nossas informações geralmente estão trafegando nessa rede pública, que é a internet, tá? Então, mesmo a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, elas acabam não tendo também muito valor se eu não garantir que aquela informação é autêntica e se eu não garantir que aquela informação tem autenticidade, tá? Então, os aspectos de segurança adicionais, eles acabam sendo complementares, mas também muito importantes, tá? Autorização, então, é concessão de permissões, né, a usuários de determinadas informações, tá? Então, é autorização, seja para acessar, para ter informação disponível, seja para alterar ela, né, e seja para também ter acesso, né, para poder ler a informação lá, para ter acesso à informação que pode ser confidencial. Bom, ameaças, né? O que são ameaças? Ameaças, elas nada mais são do que a causa potencial de um incidente de segurança. Então, alguma coisa que pode acontecer do ponto de vista de segurança da informação que vai afetar uma informação, tá? O que causa aquele evento, a causa daquele evento é o que a gente chama de ameaça, tá? Então, as ameaças, geralmente elas exploram falhas de segurança ou pontos fracos. Bom, e cada tipo de ativo ele também está sujeito às suas ameaças, né? Cada tipo de ativo vai estar sujeito a algumas ameaças, algum mais sujeito a algumas, outros mais sujeito a outras, né? O hardware, por exemplo, uma ameaça ao hardware é a perda de informação, né? O software ele pode ficar indisponível, né? Pode causar retrabalho. As pessoas, né? Uma ameaça em relação a esse ativo da informação que a pessoa é a fraude, né? Então, uma pessoa pode estar insatisfeita e querer fraudar alguma coisa dentro da empresa, tá? Isso é uma ameaça. E uma coisa importante em relação às ameaças é que as ameaças, elas nunca deixam de existir. Eu não posso garantir que uma pessoa não vá cometer um erro, tá? Isso sempre vai acontecer. Então, a forma da gente mitigar, né, ou seja, reduzir o risco, tá? Não tem a ver tanto com as ameaças, sim com o próximo conceito que a gente vai falar. Por quê? Porque as ameaças, elas nunca deixam de existir, tá? Então, a gente pode reduzir a vulnerabilidade, que é o próximo conceito. Mas a ameaça, ela está ali. Então, por que a gente precisa saber o que é ameaça, né? Porque a gente precisa aprender a reconhecer quais são as ameaças que exploram determinados ativos, tá? Porque elas nunca vão deixar de existir. Geralmente as ameaças, elas são coisas externas à companhia, embora uma pessoa, por exemplo, que trabalha na companhia é uma coisa interna, tá? Mas a ameaça em si, ela não faz parte da companhia, ela não faz parte digamos assim, dos ativos da companhia, tá? A pessoa, ela faz parte, ela é um ponto fraco, mas a imperícia, por exemplo, ela não faz parte, é uma coisa que pode acontecer, uma ameaça que pode acontecer. Assim como a própria falha tecnológica, tá? A falha tecnológica, ela é uma ameaça, tá? Mas ela não faz parte de um ativo, tá? A falha, ela não é um ativo, ela pode ameaçar um determinado ativo a deixar de funcionar, tá? E todo ativo de informação, tá? Ou melhor, todo ativo de hardware, ele sempre vai estar sujeito a essa ameaça que é a falha tecnológica, tá? Mas a ameaça em si, a gente vê ela como uma coisa externa, tá? Aos ativos da companhia. Então, a gente tem diferentes tipos de ameaças, né? Como ameaças naturais, como as intempéries naturais, terremotos, inundações, incêndios, tá? Ameaças que são intencionais, fraude, vandalismo, sabotagem, espionagem, furto de informação ou furto de ativos, tá? E as ameaças involuntárias, tá? Que são ações inconscientes dos usuários, né? Como vírus ou própria imperícia dos usuários. Principais ameaças a organizações, tá? Isso aqui foi retirado do livro do Stalins, ainda é o vírus, tá? E por muito tempo vai continuar sendo, né? Porque os vírus, eles vão mudando, ficando cada vez mais espertos, né? Então, as principais ameaças são por ordem, né? Vírus, divulgação de senha, hackers, tá? É uma ameaça importante.
Funcionário insatisfeito é uma ameaça muito importante. Acessos indevidos, vazamento da informação, erros e acidentes, tá? E falhas na segurança física, tá? Embora seja o menos importante, ele não pode ser desconsiderado, tá? A gente nunca pode desconsiderar que possa acontecer uma falha na segurança física, tá? Então, eu tenho as melhores práticas lá, eu tenho um melhor antivírus, eu tenho as melhores práticas lá de criptografia para segurança da informação, enfim, né? Eu faço backup de tudo, né? Mas eu tenho falha de segurança, entra alguém lá e rouba meu computador e rouba meus backups, tá? Não adianta de nada. Então, a gente tem que reconhecer todas as ameaças e a gente tem que lidar com todas elas, tá? Bom, a vulnerabilidade, tá, é uma fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada por uma das ameaças, tá? Então, a ameaça, ela explora uma vulnerabilidade. A ameaça sempre vai existir, mas eu posso reduzir a vulnerabilidade. Então, isso vai tornar mais difícil para a ameaça poder afetar, né, o meu ativo ou o meu grupo de ativos. Então, vamos pensar, a gente estava falando de segurança, né, que é uma ameaça importante, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma, né, eu tenho lá o meu computador e os backups, tá, eles estão numa sala e não tem controle de acesso nenhum. A porta, inclusive, fica aberta. Qualquer um que entra no prédio lá pode se apresentar como um visitante que veio visitar fulano de tal. E se ele souber onde fica a sala do servidor, ele pode entrar lá e vandalizar aquilo lá, ou até mesmo sair com o computador debaixo do braço e dizer que veio pegar o computador que vai levar para, sei lá, arrumar, né? Então, a ameaça, que é a pessoa mal intencionada, ela sempre vai existir, tá? Em alguns momentos pode ser que essa ameaça seja mais importante, aí eu me mudo de bairro, sei lá, mudo de país, talvez essa ameaça seja menos importante, mas ainda assim, tá, em qualquer lugar do mundo ela sempre vai existir. Porém, né, a ameaça ela tem que poder explorar alguma vulnerabilidade. E nesse caso, qual era a vulnerabilidade? Era o fácil acesso que a pessoa poderia ter àquela sala do servidor, tá? E esse é o ponto que a gente tem que reconhecer. Então, a gente reconhece a ameaça, reconhece a vulnerabilidade e a gente trabalha em cima da vulnerabilidade. Então, as vulnerabilidades elas devem ser identificadas e gerenciadas. As organizações não podem controlar as ameaças, elas só podem reconhecer as ameaças e devem reconhecer, né? Mas elas, em relação às vulnerabilidades, sim, né? Elas podem e devem controlar as vulnerabilidades. As vulnerabilidades também tem vários tipos, assim como as ameaças, né? Tem as vulnerabilidades físicas, condições inadequadas do armazenamento, precariedade de instalações elétricas. Então, tem outros tipos, né? Também eu posso ter, por exemplo, um backup lá que eu tenho backup em fita e guardo lá num lugar que é muito úmido. Então, um dia eu tive uma falha tecnológica no computador, aí eu fui pegar o backup e o backup não funcionou porque ele estava armazenado de forma inadequada, ou um lugar muito quente lá derreteu as fitas, não pude mais usar. Precariedade das instalações elétricas, então, por exemplo, sei lá, pode causar um incêndio, né? Eu perco tudo, perco os meus ativos lá, os computadores, perco meus ativos de rede, perco os backups, tá? Então, uma vulnerabilidade física também seria guardar o backup no mesmo lugar que eu guardo servidores, né? Então, geralmente, é uma boa prática a gente guardar os backups em outro lugar, de preferência bem distante, tá? Então, se eu tenho que fazer backup e tenho que manter ele distante, né? Essa é uma regra, praticamente. Outro tipo seriam os naturais, né, relacionados às ameaças naturais, como inundações, terremotos, né, cargas elétricas. Em relação ao hardware, erros, defeitos de fabricação, erros tecnológicos, tá? Em relação aos softwares, bugs, né, que podem ameaçar a confidencialidade, integridade e disponibilidade, permitir acesso indevido, por exemplo, disponibilidade e tornar a informação indisponível, tá?
Outros tipos ainda, né? Meio de armazenamento, CD, fita magnética, disco magnético, por exemplo, né? Eu posso ter problema de prazo de validade, defeito de fabricação, armazenamento inadequado, tá? Então, quando eu compro e armazeno um backup num CD ou numa fita ou num disco, né? Aquilo lá, ele pode ficar armazenado por um tempo, mas depois daquele tempo não é garantido mais que a informação vai se manter íntegra e disponível. Comunicação, né? Meio de transporte da informação. Então, falta de criptografia pode ser uma vulnerabilidade, acesso físico irrestrito àquela informação, tá? Ou uso de meios pouco confiáveis sem o uso de uma codificação adequada, como a criptografia, também são vulnerabilidades, tá? E ainda as falhas humanas, tá? As vulnerabilidades associadas daí às pessoas, tá? Que é, por exemplo, eu sempre vou estar sujeito, tá, ao fato de que uma pessoa pode cometer um erro e por imperícia. Tá? Isso sempre pode acontecer. Tá? Então, isso é uma ameaça. A imperícia em si é uma ameaça. Tá? Mas eu posso minimizar a imperícia se eu treinar as pessoas. Tá? Pode ser que uma pessoa esteja fazendo uma coisa errada por falta de treinamento. Ou porque ela não esteja, ou, por exemplo, o fato dela não estar seguindo o procedimento correto está facilitando, digamos assim, está tornando ela mais propensa à imperícia. Tá? Então, a falta de capacitação é uma vulnerabilidade. Tá? É uma vulnerabilidade que está associada ao ativo das pessoas, né, e à ameaça da imperícia, por exemplo. Conhecimento das normas, tá, de segurança, isso tem a ver também com capacitação, né? Normas de segurança que também são inadequadas, ou o fato de a gente não ter normas de segurança, então como que eu vou capacitar as pessoas se eu não tenho processos, né? Se eu não tenho normas que são bem claras sobre o que as pessoas podem e o que elas não podem fazer. Ou como que elas devem proceder, seja no uso de um sistema, ou seja no uso, sei lá, dos seus equipamentos lá no dia a dia da corporação, da empresa. Evento de segurança, né? O que é um evento? É uma ocorrência identificada por um estado do sistema, serviço ou rede, indicando uma possível violação da política de segurança da informação ou falha dos controles, né, que possa ser relevante para a segurança da informação, tá? Isso é o que está escrito lá na ISO 27002. Mas, resumindo, né, um evento de segurança é alguma coisa que não é tão importante, tá? Não necessariamente ela é catastrófica, né? Mas é uma ocorrência, tá? Que indica uma possível violação de alguma das políticas de segurança, tá? Ou de alguma falha de controles que possa ser relevante para ser tratado pelas políticas de segurança da informação da companhia, tá? Então, um evento de segurança, a gente pode definir por uma forma matemática, não é bem matemática, né? Mas um evento de segurança é quando uma ameaça ela consegue explorar uma vulnerabilidade. É a união das duas coisas, tá? Eu tenho uma ameaça conseguindo explorar uma vulnerabilidade e aí eu tenho um evento de segurança que pode ser importante ou não. O incidente de segurança já é um evento ou uma série de eventos, ou seja, é uma coisa mais séria. É um simples evento mais sério ou então uma série de eventos de segurança da informação, indesejados ou inesperados, né, que tem uma grande probabilidade de comprometer as operações de negócios e de ameaçar a segurança da informação. Tá? O evento de segurança não necessariamente vai ameaçar a segurança da informação ou ameaçar o negócio. Já um incidente de segurança é uma coisa mais importante, tá? Ou seja, é a mesma coisa, né? Uma ameaça conseguiu explorar uma vulnerabilidade, porém, né, num grau um pouco maior. Probabilidade, tá? Probabilidade é a chance de um incidente de segurança acontecer, levando em conta o grau das vulnerabilidades presentes nos ativos e o grau das ameaças que possam explorar essas vulnerabilidades, tá? Então, sempre que a gente reconhece uma vulnerabilidade e que a gente reconhece uma ameaça, a gente tem que reconhecer também qual que é o grau daquela ameaça, qual que é a chance daquela ameaça, qual é o risco que eu tenho mesmo associado àquela ameaça. Tá? Qual que é também o grau daquela vulnerabilidade, qual que é o risco que está associado àquela vulnerabilidade. Esse até que eu falei risco, depois a gente tem outro conceito que é risco, tá? Então,
vamos falar só em grau, tá? Então, eu tenho que associar um número, tá? Ou um indicador, tá? Um indicador verbal, nem que seja, né? A vulnerabilidade. Eu tenho que reconhecer a vulnerabilidade como mais importante ou menos importante. Eu tenho que reconhecer a ameaça como mais importante ou menos importante, tá? Então, por exemplo, né? A imperícia, tá? Ela é uma ameaça relativamente importante, tá? Porque as pessoas sempre vão estar sujeitas, tá? Se as minhas pessoas são bem treinadas, a imperícia, tem um grau menor de ameaça. Tá? Se as minhas pessoas são mal treinadas, a imperícia, ela tem um grau um pouco maior, tá? Então, por exemplo, um terremoto, tá? É uma ameaça que tem um grau baixo aqui, especialmente aqui no Brasil, né? Que não acontece terremoto. Acontece até pequenos terremotinhos, né? A gente vê notícia por aí, né? Mas dificilmente eles causam algum impacto significativo, tá? De forma que essa ameaça ela existe, tá? Sempre vai existir, inclusive aqui no Brasil. Mas ela é pouco significativa, tá? E mesmo em outros lugares do mundo, onde os terremotos são mais frequentes, geralmente eles estão mais preparados para lidar com os níveis de terremotos que acontecem. Então, geralmente esse tipo de ameaça, ela não é tão significativa. Agora, por exemplo, um hacker, o fato de eu colocar minha informação disponível na internet, a internet é o lugar dos hackers, tá? Então, essa ameaça, ela sempre vai ser importante, tá? Um hacker sempre vai ser uma ameaça importante. E a mesma coisa as vulnerabilidades, tá? Tem vulnerabilidades que são mais importantes. Então, por exemplo, eu não tenho criptografia na minha informação e a minha informação trafega na internet. Essa é uma vulnerabilidade muito importante, tá? Agora, por exemplo, eu estou usando uma criptografia que não é a mais atualizada. Tá? Eu estou usando um algoritmo lá que é o AES 128 e eu posso usar o AES 256, tá? Não existe nenhuma vulnerabilidade conhecida sobre o AES 128, mas dependendo de quanto tempo a minha informação for significativa, né, do tempo de vida útil daquela minha informação, pode ser que ela seja um pouco mais longínqua, digamos assim, o valor dela para a organização. Então, dessa forma, existe uma vulnerabilidade associada ao fato de eu estar usando uma criptografia que não é a mais forte possível, tá? É importante essa vulnerabilidade? Não é tão importante assim, porque se eu estou usando o AES 128, depois a gente vai discutir isso, né? Com os computadores que a gente tem atualmente, né? Por mais que a gente ligue uma rede de muitos computadores, ainda assim não é coisa de se quebrar em 1, 2 dias, ou em uma semana, ou em um mês essa criptografia, tá? Ainda assim é uma vulnerabilidade pouco importante, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, né, do que seria um grau de vulnerabilidade diferente do outro. O impacto, tá? O impacto de um incidente são as potenciais consequências que esse incidente possa causar ao negócio, tá? Desculpa, vamos ficar aqui no impacto, tá? Então, o impacto, ele está relacionado geralmente ao ativo, tá? Então, por exemplo, se o ativo lá que eu estou considerando é um servidor, tá? E eu tenho outro servidor de backup, tá? O impacto para o negócio da organização talvez seja pequeno. Talvez eu vá ficar, sei lá, 15 minutos onde o negócio da organização não vai poder funcionar, tá? Isso é uma coisa que acontece, a gente está acostumado nisso acontecendo nas organizações, né? Então, esse impacto é pequeno, tá? Agora, por exemplo, se eu não tiver backup do servidor, se eu não tiver backup de nada, esse impacto é gigantesco, tá? Porque eu vou perder toda a informação gerencial, vou perder o sistema de informação e se isso for relevante para a organização, o impacto é grande. Agora, por exemplo, se a minha organização é uma organização antiga lá que lida tudo com papel e que o servidor serve para armazenar poucas coisas, e mesmo assim eu não tiver backup, o impacto não é tão grande. Então,
o impacto depende da organização e depende do ativo que eu estou lidando. Tá? Os riscos, tá? O risco também ele é uma fórmula, tá? Não é bem uma fórmula porque às vezes é muito difícil a gente atribuir um número ao impacto ou atribuir um número a uma probabilidade, tá? Então vamos voltar lá. Então o risco, tá? É a probabilidade de que ameaças explorem vulnerabilidades, causando perdas ou danos aos ativos e impactos à organização. Então, o risco, ele é a probabilidade vezes o impacto. Tá? Então, quanto mais importante for o impacto, maior vai ser o risco. Quanto menos importante for o impacto, menor vai ser o risco para a organização. Tá? Quanto mais importante, quanto maior for a probabilidade, maior vai ser o risco. Quanto menor for a probabilidade, menor vai ser o risco. O que influencia na probabilidade? Tá? O que influencia na probabilidade, embora eu não tenha botado essa fórmula aqui, mas vocês podem entender como a probabilidade sendo o grau da ameaça vezes o grau da vulnerabilidade. Então, quanto maior for o grau da ameaça e maior for o grau da vulnerabilidade, maior vai ser a probabilidade também. E quanto maior for o impacto, maior vai ser o risco. Tá? Por que eu preciso identificar os riscos? Né? Na verdade, assim, ó, eu preciso identificar os ativos, eu preciso identificar as ameaças sobre cada ativo, eu preciso identificar as vulnerabilidades que aquelas ameaças podem explorar. Identificando tudo isso e os graus deles, né, eu também vou associar o impacto que eu possa ter no negócio da minha organização se eu perder aquele ativo da informação. Então, eu tenho um monte de números, tá? E um monte de coisas que eu tenho para gerenciar. Né? Então, onde que a gente trabalha na segurança da informação? Reduzindo as vulnerabilidades, já que as ameaças eu não posso lidar com elas. Né? Aliás, eu reconheço elas, né? Mas eu não posso nem reduzir elas. Tá? O que eu posso reduzir é as vulnerabilidades. Tá? Então, eu reduzo as vulnerabilidades. Mas qual é a ordem de prioridade? Eu posso ter uma lista grande de coisas para fazer. Umas mais importantes e outras menos importantes. Tá? Então, reconhecer o tamanho do risco é importante para a gente reconhecer quais são as vulnerabilidades que a gente precisa trabalhar ou mitigar, né, elas, né, primeiro. Tá? Então, os maiores riscos são os que são mais importantes para eu trabalhar antes, tá? Bom, então a gente tem, né, algumas figuras aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o negócio da informação, né, a gente pode ter um incidente de segurança que é uma ameaça explorando uma vulnerabilidade, tá? E a ameaça essa vulnerabilidade vai estar associada a um ativo da informação, né? E está associada a uma informação que tem a CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Além disso, né, a ameaça está associada a um grau e a vulnerabilidade também está associada a um grau. E se eu juntar as duas, eu vou ter a probabilidade. Tá? O impacto é o impacto daquele ativo da informação, né, ou daquele conjunto de ativos, né, que aconteceu naquele incidente de segurança. Tá? Então, o impacto ele normalmente está relacionado aos ativos, né, ou ao ativo da informação. Medidas de segurança são ações orientadas, né, para a eliminação ou redução de vulnerabilidades, tá? Com o objetivo de evitar que uma ameaça se concretize. Tá? É o primeiro passo para o aumento da segurança. Então, são medidas de segurança. Eu reconheço quais são as ameaças e o grau delas, reconheço quais são as vulnerabilidades, qual é o grau delas, né? Eu obtenho a probabilidade, eu tenho o impacto de um incidente de segurança sobre aquele ativo e aí eu tenho o meu risco, tá? Aí, se eu julguei que aquele é um risco muito alto, eu vou ter que lidar com aquela vulnerabilidade, então eu vou tomar uma que a gente chama de medida de segurança, tá? É uma medida para tentar reduzir, né, a vulnerabilidade. Os tipos de medidas de segurança são preventivas, perceptivas ou corretivas, né? Preventiva é antes de acontecer, né, como prevenção.
Perceptiva é quando a gente percebe que está acontecendo alguma coisa já, e corretiva é depois que já aconteceu. E a gente tem, né, medidas que são globais de segurança que afetam a companhia inteira, né? Mas para essas medidas globais de segurança acontecerem, a gente precisa ter outros processos, né, acontecendo, como análise de riscos, as próprias diretivas de segurança, que são outro tipo de medida, tá? Especificações de segurança e a administração de segurança, que são outros processos concorrentes que a gente já vai ver quais são as definições, tá? A primeira delas, que é a análise de risco. A análise de risco é tudo isso que a gente já falou até agora. É eu reconhecer as ameaças, reconhecer os ativos, reconhecer o grau de ameaça, reconhecer a vulnerabilidade que explora aquela ameaça. Aliás, desculpe, a vulnerabilidade que é explorada por aquela ameaça ou as vulnerabilidades que são exploradas por aquela ameaça e o grau associado a cada um deles, tá? Então, daí eu associo a probabilidade, eu tenho um impacto, eu associo qual é o risco, eu juntar isso tudo, tá? Todo esse reconhecimento, eu posso juntar isso tudo numa tabela, isso é o que a gente chama de análise de risco, tá? É a maneira que a gente tem de rastrear vulnerabilidades que possam ser exploradas por ameaças e daí também redigir, né, um grupo de recomendações para a proteção dos ativos, tá? Essas recomendações depois podem se transformar em diretivas ou medidas de segurança. Bom, aqui tem uma tabela de análise de risco, tá? Onde a gente tem, por exemplo, ó, a gente tem ativos aqui, tá? Eu tenho 3 ativos aqui e o impacto que está associado a eu perder cada um daqueles ativos, tá? Aí tem alguns incidentes que aconteceram e a quantidade daqueles incidentes que aconteceram, tá? A vulnerabilidade e qual foi a ameaça, tá? E daí eu tenho o grau da vulnerabilidade e aqui o GE é o grau da ameaça. Probabilidade, no caso, é uma fórmula aqui de eu multiplicar o grau de vulnerabilidade pelo grau de ameaça e o risco acaba sendo a probabilidade vezes daí o impacto, tá? O impacto, ou melhor, a quantidade de incidentes aqui, ó, que aconteceram, né, servem para a gente identificar qual é o grau, são uma informação auxiliar, né, que a gente pode usar para identificar qual é o grau da ameaça, tá? Ou seja, o invasão teve 3 tentativas, então isso aqui é uma ameaça importante, tá? Agora, invasão física não é tão importante, tá? Eu sei que existe a vulnerabilidade, mas não houve nenhum incidente em relação a isso, tá? Bom, e aí a gente tem outros ativos, né? A gente tem até incidentes parecidos, mas a gente tem vulnerabilidades que podem ser distintas, né? E ameaças que também podem ser distintas. O importante é que aqui no final a gente vai ter essa coluna aqui chamada risco, né? Que é o resultado de toda essa análise que eu fiz anterior, né? E pela identificação do risco, daí eu vou poder identificar quais que são as vulnerabilidades mais importantes para eu tratar com a maior brevidade possível, tá? Nesse caso aqui, qual é a mais importante? Essa primeira aqui, eu tenho portas TCP abertas. TPC está errado ainda. Então, a análise de riscos, né, ela nos ajuda a identificar os riscos e facilita as decisões por medidas prioritárias de segurança, né? Nos ajuda a evitar, controlar, transferir ou aceitar, tá? A gente já vai ver por que isso pode acabar acontecendo. A diretiva de segurança é um outro tipo de medida de segurança, tá? São medidas que buscam estabelecer padrões de segurança que devem ser seguidos na organização quando do gerenciamento dos ativos da informação, tá? Então, uma diretiva de segurança eu identifico uma vulnerabilidade e a forma de eu tratar com aquela vulnerabilidade é estabelecer uma regra. Por exemplo, a vulnerabilidade é acesso indevido de pessoas à empresa. Então, a diretiva só pode entrar agora identificado dentro da empresa, tá? Isso é uma diretiva, uma regra nova, tá? Ou então, por exemplo, né, as pessoas estão usando senhas fracas, né? Então, a diretiva agora as senhas vão ter que ser checadas por um algoritmo lá que vai conferir se as senhas são fortes. Ou outro exemplo também seria né, obrigar as pessoas a alterar sua senha a cada 15 dias ou algum outro intervalo de tempo.
Especificações de segurança são medidas para instruir, né, a correta implementação do novo ambiente tecnológico. Então, é uma especificação de segurança. Então, se eu for construir uma sala de servidores novas, ela vai ter que ter proteção contra incêndio, ela vai ter que ter isso, ela vai ter que ter o ar-condicionado desse jeito, né? Se eu for comprar um servidor, ele tem que ser aquela memória ele tem que ter aquela memória que é SSC-check, ele tem que usar RAID, sei lá qual, RAID 5 ou outro tipo de RAID. Então, são especificações, tá? Elas são medidas para instruir a correta implementação do novo ambiente tecnológico. Tá? Por exemplo, especificação de edificação para abrigar ativo, né? Que resista a incêndio, alagamento, etc. A especificação de sistemas de informação, né? Ou então posso ter uma especificação que quando alguém for implementar um sistema de informação, ou se a empresa for adquirir um sistema novo de informação, ele tem que ter criptografia no mínimo XYZ para garantir confidencialidade e integridade. Administração da segurança, tá? São medidas de forma integrada para gerenciar os riscos que envolvem os ativos da informação. Então, a administração da segurança, né, ela é um processo, né, ou melhor, ou uma série de processos que gerenciam todas essas outras questões. Por exemplo, a implementação das especificações, a implementação de todas as medidas de segurança e mesmo a implementação da análise de riscos, tá? Então, é garantir que vai ter alguém cuidando de todas essas outras coisas e que essa pessoa vai estar cuidando da forma correta de todas essas outras coisas que a gente conversou na aula de hoje. Tá? Então, a segurança ela deve ser planejada, mantida e melhorada sempre. No ciclo de segurança, o que a gente tem? Né? A gente pode começar por onde a gente quiser, né? Mas vamos começar aqui por cima. As ameaças, elas exploram as vulnerabilidades. As vulnerabilidades, elas expõem os ativos, né? Os ativos podem causar perdas na CID, tá? Das informações, e isso pode causar impacto no negócio, mas o que pode limitar esse impacto e o que pode limitar essa vulnerabilidade são as medidas de segurança que vão impedir as ameaças de explorar as vulnerabilidades e assim por diante, tá? Então, tudo isso aqui aumenta os riscos, tá? A ameaça aumenta os riscos, a vulnerabilidade aumenta, a perda da CID aumenta, tá? O impacto do negócio, que pode ser causado no negócio, aumenta o risco. Só o que diminui são as medidas de segurança, tá? Então, a gente precisa ter a administração da segurança para que a gente possa ter a medida de segurança e a gente está gerenciando, né, todos esses outros fatores aqui que estão aumentando os riscos da minha organização. Os sistemas de gestão de segurança da informação, né, são sistemas para administração da segurança. Então, a gente tem daí o papel de um gestor de segurança da informação, que é o cara responsável na organização pela gestão da segurança da informação. A gente tem também o Conselho de Segurança, né, que são órgãos e pessoas, né, e responsabilidades e papéis que são estabelecidos lá na ISO 27002. O Conselho de Segurança é o órgão, digamos assim, legislativo de segurança. Tá? Ele que vai ajudar a estabelecer as diretivas e as especificações de segurança, por exemplo. Né? É para tirar o poder da mão de uma pessoa só, né? A gente tem o poder na mão de uma pessoa só. Ela pode estar sujeita à imperícia também, né? Ela pode querer fraudar a segurança, então a gente distribui essa responsabilidade num conselho para aumentar a segurança também, tá? Da própria gestão de segurança. Tá? Então, a gente daí tem também o plano diretor de segurança da informação, que é mais ou menos assim um planejamento estratégico, né? Que é um documento importante que qualquer empresa tem que ter, né? Que diz qual é o plano da empresa, quais são os objetivos da empresa, né? E qual é o plano, qual é o caminho que a empresa vai seguir para alcançar aqueles objetivos, né? Assim como a gente tem um planejamento estratégico do negócio da empresa, né? A gente tem o plano diretor de segurança da informação, que é um documento que é como se fosse o planejamento estratégico da parte de segurança, tá? E ele tem que estar alinhado com o planejamento estratégico, que talvez vocês já tenham ouvido isso aí quando vocês veem empreendedorismo lá com a Jussara, né? O planejamento estratégico é um documento importantíssimo para as empresas, né? E o plano diretor de segurança da informação, né? Ele é
importantíssimo também, ele também está atrelado ao planejamento estratégico. Não tem como uma empresa séria pensar numa estratégia séria sem que ela pense em como ela vai gerenciar a segurança da informação. Como vocês sabem, isso aí é muito importante para todas as organizações hoje em dia, né? De forma que, dependendo do negócio da empresa, tem um problema relevante, um incidente relevante de segurança da informação, né? Pode causar um impacto profundo, né? E pode causar não continuidade do negócio, né? Então, são impactos que não podem ser desconsiderados. Como eu já falei para vocês, né? A gente tem a norma ISO 27000, que na verdade é uma família de normas, tá? Então, a gente tem várias normas, por exemplo, isso acontece com todas as normas, tá? A família da ISO, a gente fala muito em ISO 9001, mas tem a 9000, a 9001, geralmente elas seguem esse padrão aqui, né? Na família 27000, a 27000 tem apenas vocabulário e definições, tá? Então é um preâmbulo da norma. A 27001 é a norma mesmo, são os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar e manter o sistema de gestão de segurança da informação. E ela permite certificação, tá? A 27002, daí todas que estão abaixo, isso acontece com a 9000 também, né? Todas que estão abaixo são, digamos assim, são relativos a como eu vou conseguir ou como eu vou conseguir obter de forma mais fácil a minha certificação, tá? Então, a 27002 é um manual, um código de prática ou de melhores práticas para implementar a 27001. A 27003 é um guia daí mais prático ainda para a implementação da 27001. A 27004 é como que eu vou medir a efetividade, tá? Então, como que eu vou monitorar a efetividade da implementação do sistema de gestão de segurança da informação, que é também importante, né? Então, não basta eu implementar, eu tenho que ficar medindo e controlando, então eu tenho que medir para poder controlar. A 27005 é específica sobre daí gestão de riscos, tá? Então, é uma parte específica sobre análise de riscos. E a 27006, ela descreve o processo da auditoria para a certificação da norma 27001. Então, ela descreve como que vai ser feita a auditoria para alguém poder ser certificado ISO 27001. Quando a gente trata, né, então aqui tem essas figuras eu retirei elas do livro de segurança da informação do Stalins, tá? Então, ele tenta associar os riscos, por exemplo, ao contexto ao qual uma empresa está inserida, né? Então, existem estudos, né, que identificam que determinados tipos de companhias elas acabam sendo mais vulneráveis ou mais sujeitas a riscos, tá? Os riscos são mais importantes. Então, por exemplo, bancos e mercado financeiro são empresas muito visadas. Governo também é muito visado. Saúde e transporte são muito visados. Utilities, que são serviços públicos, também são muito visados. Fábricas. Aí aqui, para esse lado aqui já tem coisas menos visadas, tá? Revendas, comunicações, educação, mídia, construção e agricultura estão do lado das coisas que são menos vulneráveis ou menos visadas pelas ameaças, tá? Então, a gente tem também lá outra figura do livro do Stalins, né, as consequências do risco, tá? Então, tem vários tipos de risco, né, o risco do insignificante ao catastrófico e dia do juízo final, que é quando a empresa realmente não tem como continuar, ou ela continua de uma forma muito precária, digamos assim. A catastrófica também, geralmente, a empresa não vai ter como continuar. A grande, é muito provável que a empresa também não consiga continuar com o negócio dela, mas pode ser que ela continue. E as outras, moderada, pequena e insignificante, causam prejuízos daí para a empresa, mas a insignificante normalmente não causa nenhum prejuízo, tá? A pequena causa prejuízo muito pequeno, né? E a moderada causa prejuízo, mas as empresas conseguem se recuperar facilmente disso, tá? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, ali tem ali para vocês darem uma lida, né? E associado ao risco, né, a gente tem a probabilidade do risco ou o grau do risco, tá? E aí a gente tem algumas definições, né? Então, o risco ele pode ser raro, improvável, possível, provável ou quase certo. E aí tem as definições de cada uma, né?
E eu cruzando as duas, né, que é parecido com multiplicar, então antes a gente viu aquela fórmula da multiplicação, mas o Stalins aqui está propondo outra forma, então eu estabeleço graus, tá? E conforme o cruzamento daqueles graus lá, posso ter um impacto que é uma consequência maior ou menor, tá? Então, por exemplo, né, dependendo da probabilidade e dependendo do impacto, tá? Probabilidade daquela vulnerabilidade explorar aquele ativo, né, e do impacto que aquele ativo tem para a organização. Se eu cruzar as duas, eu vou ter uma letrinha aqui, e cada uma dessas letrinhas aqui, ela é que a gente chama de nível de risco, tá? O extremo vai exigir pesquisa, eu vou ter que lidar com isso, tá? O nível alto requer atenção, então também vou ter que lidar com isso, mas talvez eu possa ter um tempo um pouco maior para me planejar em como eu vou abordar isso, tá? O risco médio, eu também, né, eu vou ter que lidar com ele, mas ele não é tão urgente. E o baixo também, ele não é nem um pouco urgente, mas é importante eu reconhecer ele, tá? Bom, e aí tem outra questão que é importante, tá? Então, além de eu reconhecer o risco, eu tenho que reconhecer também qual é a dificuldade para eu tratar aquela vulnerabilidade, tá? Que está gerando aquele risco, né? Então, por exemplo, se eu tenho um custo baixo, tá? Eu sempre vou ter que tratar. Então, se o risco é baixo, eu vou ter que implementar o tratamento daquele risco, tá? Agora, à medida que o custo do tratamento vai ficando alto, pode ser que eu trate e eu vá gastar bastante dinheiro para tratar, né? Mas nesse caso aqui é necessário julgar. Então, todo este meio aqui, disso aqui que não é bem um gráfico, né? Toda essa parte cinzenta desse meio aqui implica que eu vou ter que reunir o comitê de segurança lá para julgar se eu vou tratar aquele risco ou não, tá? Então, dependendo do nível de risco e dependendo do custo do tratamento, eu identifico, então, se eu julgo se eu vou tratar ele ou não. Os que são fáceis de definir são esses que estão nos extremos aqui, tá? Então, se o risco é extremo e o custo é baixo, eu nem preciso pensar, eu vou lá e trato, né? O custo é baixo e o risco é extremo, então eu tenho que tratar. Se o risco, por exemplo, ele é baixo e o custo é muito alto, então nesse caso eu aceito ele, tá? Eu conheço ele, eu aceitei ele. Enquanto o custo dele continuar alto, eu vou seguir aceitando ele, tá? Pode ser que a tecnologia mude e o custo de tratamento daquele risco acabe reduzindo e aí eu vou ter que julgar se eu vou tratar ele ou não, ou talvez fique tão barato que daí eu vou implementar o tratamento, tá? Mas, normalmente, né, se a gente tiver aqui, a ação é aceitar. Se a gente tiver aqui, a ação é implementar. Em todos os outros casos, né, eu vou ter que julgar o quanto de dinheiro que eu vou ter para tratar e se aquele risco é tão importante assim ou não. Então, agora eu deixo para vocês uma atividade, né, para vocês fazerem durante esta semana para a semana que vem, né, onde vocês vão considerar, essa atividade é individual, tá? Vocês vão considerar uma empresa hipotética qualquer e criar um memorial descritivo para a empresa em questão, né, citando o porte da empresa, o negócio, os principais clientes e outras particularidades que julgarem pertinentes. Então, vocês vão contextualizar qual é a empresa, né? Vocês vão dizer qual, não necessariamente ela tem um nome, mas se tiver, vocês podem dizer. Pode ser uma empresa hipotética ou até uma empresa que existe, que vocês conhecem, enfim. Tá? Letra B, vocês vão identificar um ativo de segurança da informação que é significativo para a empresa, não é qualquer ativo. Tá? E aí, a partir daquele ativo, vocês vão indicar vulnerabilidades e ameaças às quais esse ativo está exposto. Tá? Para cada vulnerabilidade, para cada ameaça, vocês vão identificar os graus delas, definindo qual é o indicador de risco, tá? Que é a probabilidade vezes o impacto. Tá? Então, o ativo vai ter um impacto associado, a probabilidade vai ser dada pelo grau de vulnerabilidade vezes o grau de ameaça, e essas duas coisas aí multiplicadas, né, vão nos dar o indicador de risco. Tá?
E, por fim, né, vocês vão gerar uma tabela parecida com aquela do slide nessa aqui. Vocês só não precisam fazer essa parte aqui de incidente, tá? E ocorrências, né? Mas vocês podem citar as vulnerabilidades, aqui uma vulnerabilidade e uma ameaça por linha, tá? E identificar os graus delas, a probabilidade e depois o risco. E aí depois lá no final, né? Depois lá no final, né, vocês vão daí identificar medidas, diretivas ou especificações de segurança por ordem de prioridade, de forma a reduzir os riscos que vocês encontraram, tá? Então elas vão estar ordenadas por prioridade e vai ter pelo menos uma por risco que vocês encontraram, tá? Ideal que vocês façam naquela forma de tabela e, claro, né, aquelas fórmulas, tá? Não é bem uma fórmula matemática. Talvez vocês aí vocês vão poder definir a forma que vocês acharem melhor de fazer, se é atribuindo um número ou atribuindo um conceito, tá? Por exemplo, eu preciso atribuir a uma ameaça um grau, tá? Mas esse grau ele pode ser um número 100% para um grau mais elevado que eu possa ter, ou 0 para o grau menos elevado que eu possa ter. Ou então eu posso atribuir um conceito, tipo muito alto, alto, médio, baixo, tá? E daí, por exemplo, na multiplicação das duas, se eu tiver uma ameaça alta e uma vulnerabilidade baixa, então eu vou ter uma probabilidade média, por exemplo, tá? Então vocês podem jogar dessa forma, tá? Ou vocês podem fazer um número mesmo e multiplicar os dois, tá? Então, se você tem 100%, 1 vezes 50 lá, é só vocês multiplicarem 1 por 50, vai dar 50. 50 não, 0,50, né? Então tá, provavelmente não, eu já tenho o vídeo gravado, tá? Explicando essa atividade melhor, então depois eu vou colocar ele junto também para vocês, tá, pessoal? Então, aguardo vocês fazerem essa atividade e postarem lá no Moodle. Então vocês vão descrever isso num documento e vão postar lá no Moodle como atividade dessa semana. Então, até a semana que vem, pessoal, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até mais.